Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evangelizar. O que seria esse ato de amor tão lindo? E foi tão maravilhoso que a gente acabou nem combinando a mensagem inicial, mas calhou muito bem, né? O dizeres e essa exemplificação de Pedro para nós. Porque, veja, o que será esse ato de evangelizar? Porque Jesus, Espírito puro, que veio até nós para exemplificar, para nos auxiliar e ensinar, nos trouxe tanta sabedoria, mas a gente tem um pouco ou muita dificuldade de nos colocarmos nesse processo. Afinal, somos tão imperfeitos ainda. Temos uma jornada pela frente para alcançar esse ponto de luz que é Jesus diante do universo. E nós somos ainda uma formiguinha dentro desse planeta, a qual nós estamos caminhando, trabalhando, aprendendo a cada dia. E o ato de evangelizar, que vem a ser isso? E é interessante porque esses dias eu pensando melhor sobre esse tema que eu resolvi vir falar aqui, e foi interessante porque eu comecei a pensar sobre ele num processo bem simples que alguém me perguntou depois de 10 anos de evangelização infantil e juvenil, 15 anos de facilitação de grupo de estudo. Alguém me perguntou o que é evangelizar. Eu naquele momento parei, falei, não sei, porque ainda estou no aprendizado. O que eu faço é transmitir um pouquinho daquilo que eu aprendo, vivencio, experiencio. E eu tento trazer através de conteúdos que a doutrina nos traz tão maravilhosamente, através das obras dos Espíritos. Mas isso me deixa muito inquieta, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma dificuldade muito grande de não ter respostas. E aí eu fui procurar o que seria esse ato de evangelizar. E nesse ano, calhou de estar fazendo estudo da obra da Amélia Rodrigues. E aí veio esse livro, Pelos Caminhos de Jesus. Esse livro foi o livro que conseguiu me explicar um pouquinho, o que seria esse ato de amor maravilhoso que Jesus nos traz. Evangelizar. E aí eu quero compartilhar com vocês nessa noite um pouquinho o que eu compreendi desta obra, para que a gente possa refletir coletivamente, porque vocês também, através da energia de vocês, do pensamento de vocês, também me auxilia a compreender melhor essa obra. Para que a gente possa começar, essa obra, ela começa com um capítulo chamado O Grande Desafio. E esse grande desafio que ele nos traz aqui, a gente pensa, mas desafio de quem? Para quem? De Jesus? Nosso? E aí a gente lendo esse capítulo, a gente compreende que é o grande desafio da gente compreender a mensagem do Cristo. Como servi-lo? Como amar o Cristo? Ele vai nos indagar e nos trazer, no final, essas reflexões. Porque é muito fácil a gente dizer que nós somos servos de Deus. Mas como servir a Cristo? Como? Essa é a grande pergunta. E como amar Cristo? Se ele traz a premissa que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo, ali está toda a lei e todos os profetas. Como a gente vai amar o Cristo se a gente tem dificuldade, às vezes, de nos amar? Amar o próximo, então, às vezes não consegue nem chegar lá. Não dá para a gente amar todos os dias o filho, o pai, a mãe, o marido, a esposa,
A gente não consegue amar todos os dias, todos os momentos. Tem hora que a gente olha e fala assim, hoje eu não estou te amando. Nós temos muita dificuldade. Isso acontece. Então, como amar, como servir o Cristo, se nós temos dificuldade disso no nosso dia a dia? Mas está tudo certo, tudo em ordem, tudo no lugar, não vamos nos desesperar. Porque nessa mensagem do grande desafio, que é justamente esse aprendizado, ele nos traz todo o ensinamento das bem-aventuranças. E nós temos que aprender dia após dia, passo após passo, sem exageros, porque não é de uma hora para outra que a criação foi feita. Quem dirá nós de sermos Cristos? Quantos milênios Jesus levou para ser quem Ele é hoje? Porque nós temos que ser de uma hora para outra. Então precisamos nos acalmar, precisamos pensar na nossa atitude. Qual é a nossa atitude? Por que hoje eu não estou amando esse ser que Deus colocou na minha vida como instrumento de amor? E aí, quando a gente descobre qual é o motivo, nós vamos nos acalmando e encontrando respostas e encontrando soluções. Porque todos nós somos espelhos um dos outros. E essa é a fantástica obra de Deus. Todos nós temos atitudes que nos deixam irritados, que nos deixam envaidecidos e que representa a outra pessoa que está à nossa frente. Quantas vezes nos incomodamos? Porque a pessoa fala assim, eu não gosto que ela diga isso, não gosto que ela mande, que ela me dê ordens. E se a gente parar 2 segundinhos para pensar, no segundo seguinte, quem está mandando somos nós. Tudo que nos incomoda, tudo que nos perturba, tem um pouco dentro de nós. Essa é a obra de Deus, por isso que vemos uns com os outros. A sociedade, ela tem essa função. A função de nos espelharmos, de nos trazer essa consciência. E essa é fantástico desafio. Nós precisamos, mesmo naquele dia que não nos amamos, aprender a nos amar. Porque aí eu vou estar me amando também. Por isso que está tudo interligado. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus. É tudo uma coisa só. Todos esses processos têm um direcionamento único. E aí a gente pensa, ok, essa parte já deu para entender um pouco. Vai ser difícil executar, mas deu para compreender. Mas o que tem a ver evangelizar com tudo isso? Qual é esse processo? O que é isso? Qual é o papel dessa palavra tão fantástica? Bom, evangelizar, segundo Emmanuel, é o ato de educarmos. E a gente sabe que os centros espíritas sempre trazem a fala que a doutrina espírita tem a função de educar almas. Então nós precisamos nos educar. Mas qual é a melhor fonte de educação que nós temos hoje em função das nossas condições e limitações? A leitura. E às vezes a gente tem dificuldade. Quem nunca começou a ler um livro e começa, a dar aquele piscada forte, desse olho para o relógio para ver quantos minutos passaram? Nós temos dificuldades, nós não temos esse hábito. Às vezes, falta de cultura mesmo da coletividade. Faz parte. Mas precisamos realmente nos motivarmos dentro disso, nos disciplinarmos para a gente trazer isso dentro de nós. E por que é fundamental esse processo? E agora a gente vai dar um passo para o futuro, um olhar para esse momento que nós estamos de transição. Nesse mesmo livro, ele traz prenúncios da Era Nova. Bom, quando a gente vai aprendendo nesse processo de convivência um com os outros, que nós somos espelhos e que a gente vai aprendendo a conviver, se olhar, se analisar, se aceitar, que esse é o primeiro passo do perdão, é se aceitar. E a gente vai fazendo essa caminhada, a gente começa a pensar na regeneração. Será que a minha vaga está garantida?
Será que eu vou continuar aqui nesse planeta? Como é que vai ser esse processo de regeneração? Será que lá eu vou descansar finalmente? Porque eu estou tão cansado. Quantas pessoas pensam que na regeneração a gente vai ter paz? Que a gente vai ter tranquilidade? Finalmente chegou a regeneração. Bom, infelizmente, segundo os Espíritos, nós temos uma notícia que a regeneração continuaremos trabalhando tanto quanto trabalhamos aqui no mundo de provas e expiações. A diferença são os vícios morais. Esses vícios tão arraigados na sociedade que nos levam a situações tão tristes de violências, né, tão gravosas que a gente encontra, que a gente vê no noticiário. Isso não vai ter. Mas para que nós possamos permanecer na regeneração, temos que ser nós fonte desse fim, desses vícios morais. E aí a gente pensa, mas eu sou tão tranquilo, não faço mal para ninguém, eu acho que... Gente, os vícios morais estão no pensamento também. São os nossos pensamentos, não é só a nossa ação, nossa conduta, propriamente dita, é tudo. É exatamente tudo o que nós somos. Como vivemos? Será que em casa eu consigo falar num tom de voz adequado? Será que eu me altero demais? Será que eu consigo conciliar a minha insatisfação com o desejo do outro? Porque quantas vezes, né, eu vejo muito isso, querendo ou não, nas mães. Às vezes elas estão tão cansadas e tá lá mãe, chega uma hora que o quê? E aí a gente precisa encontrar esse meio termo. Precisa nos adequarmos a esse processo. Precisamos falar para o nosso filho: eu não estou bem nesse momento. Se você falar pela terceira vez o nome mãe, não vai funcionar. Precisamos nos antecipar em relação aos nossos sentimentos e às nossas situações antes que ela ocorra. Porque nós temos a mania de nos silenciarmos, de ficarmos quietos. E a gente fecha os olhos e vai aguentando até explodir. Nós somos assim. Nós temos isso dentro de nós. Principalmente as mães, tão cobradas pela sociedade há tantos milênios de serem, né, as perfeitas. E não somos. Não tem problema nenhum eu chegar e falar: hoje não estou bem. Por favor, hoje não. Não tem o menor problema. E isso é libertação também dos nossos vícios. É início, é o processo inicial que nós iremos nos libertarmos desses vícios, desses ranços e muitas vezes das agressões. Porque se a gente educar as pessoas que estão ao nosso redor para que elas nos olhem para quem somos verdadeiramente, vai ocorrer respeito. Isso vai ser, porque ela também vai olhar, vai começar a pedir isso também, e vai ver resultado, e a convivência vai ser melhor. Dentro desse processo, a gente sempre traz muito a questão da comunicação não violenta, que é muito importante para nós. Nós precisamos aprender a nos comunicarmos. Esse é um outro ponto desse olhar para o futuro. A comunicação é fundamental, ela vai nos trazer plenitude, porque a partir do momento que eu me comunico, a partir do momento que eu escuto, porque a comunicação não é só a fala, é a escuta também, a partir desse processo, eu não preciso gritar, porque a pessoa vai me ouvir. Eu não preciso me exaltar, porque eu já expressei qual é o meu sentimento e qual é a minha necessidade. E a pessoa já trouxe a dela também. E aí a gente vai tentar achar um ponto de equilíbrio. Gente, esse é o futuro. É o prenúncio da Era Nova que está aqui. Que Jesus já dizia, está chegando, está batendo na porta. E hoje nós estamos vivenciando ela.
e somos hoje os beneficiados da doutrina espírita para que a gente possa fazer essa transição com mais potência, vamos dizer assim, grandeza, mais felizes, porque é difícil a mudança, a transição. Quem que gosta de mudança? Quem que gosta de mudar, alterar, deixar de fazer o que está acostumado a fazer e que para si sempre deu certo? A gente tem dificuldade disso. Então, se a gente começar a fazer aos pouquinhos, com o que dá, com as pessoas que estão ao nosso redor, quando chegar lá, vai ser bem mais fácil. E nessa caminhada, desse olhar para o futuro e dessa questão da gente entender que evangelizar não é simplesmente seguir Jesus e falar assim, faça o que Jesus faria. Não. É o olhar para nós. Tudo começa no individual. A evolução é coletiva, é planetária, mas o processo é individual, é solitário muitas vezes. Quem nunca se sentiu tão só, ao ponto de falar, mas ninguém compreende o que eu estou dizendo? Porque é solitário mesmo. Cada um tem a sua experiência, a sua jornada, cada um tem as suas conquistas, as suas aptidões, as suas habilidades. Cada um está na sua caminhada. O que a gente pode fazer é conciliar através da comunicação, através da nossa atitude, entendendo que o outro é nosso espelho. Viu como está tudo interligadinho? É todos os dias a gente consegue fazer esse olhar e a gente consegue perceber isso. Mas vai ter os dias que a gente vai cair na tristeza. Isso é impossível. A gente vai estar triste, a gente vai ter aquele momento onde fala assim, hoje eu não estou conseguindo. E aí vem a grandeza disso, porque é o momento da gente pedir ajuda. Esse é o momento de pedir ajuda e esse é o aprendizado. E aí, o que é o pedir ajuda? Às vezes a gente confunde isso. O que é pedir ajuda? A mensagem inicial nos traz alguns planícios do que seria esse pedir ajuda. Primeiro, é saber que é renúncia. Nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. É renúncia. Quando a gente pede ajuda, a gente vai ter que abrir mão de quem somos naquele momento, das nossas rigidez, das nossas questões pessoais. Nós vamos ter que nos abrir, nós vamos ter que nos tornar vulneráveis. E foi isso que Pedro fez. Vulnerabilidade. E é isso que nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, nos traz. Porque nos tornarmos vulneráveis não é sinônimo de fraqueza, como muitas vezes a gente escuta por aí. A gente dizer que hoje eu não dou conta, não significa que eu desisti, significa que eu não quero desistir. Olha como nós precisamos mudar o nosso pensamento, precisamos mudar o nosso foco de vida, para que possamos ser merecedores dessa permanência em Cristo e com Cristo. E dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada, Jesus ele sempre falou, né? O vosso primeiro mandamento, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si, reconciliarmos, amai-vos, instruir-vos. Espírito de verdade nos traz no Evangelho. Espíritas, amai-vos e vos instruí-vos. E aí entra o evangelizar. E aí entra esse processo, porque cada caminhada e cada passo que eu conquisto é a minha responsabilidade de passar para frente. Eu preciso passar para as pessoas que estão. Mas como? Como a gente pode passar esse processo que a gente aprendeu? Como a gente pode fazer essa caminhada? Como a gente pode fazer essa jornada desse evangelizar? Gente, fora da caridade não é salvação. A caridade é o ato mais lindo, é o amor em movimento, como traz Paulo.
É esse processo fantástico, é esse desafio, é essa caminhada do Cristo. E é essa nossa conquista. E assim, para que a gente possa compreender essa caridade essencial que precisamos cumprir, a Amélia Rodrigues, ela traz para nós um texto, uma partezinha que eu vou ler para vocês, que eu acho fantástica, que ela fala assim: quando os puros de coração e os simples de espírito podiam compreendê-la e vivê-la sem afetação. Aqui ele está falando sobre a mensagem do Cristo. Quem conseguiu assimilar a mensagem do Cristo naquela época? Naquela época. Que hoje a gente já olha e fala, meu Deus, tá difícil. Naquela época, quem conseguiu? Os puros de coração e os simples de espírito. Hoje não é diferente. Será que nós estamos puros de coração e simples de espírito? E o que seria isso? Qual é esse significado? Qual é esse processo, essa caminhada? Bom, ela finaliza a frase: sem afetação. Esse é o começo. Então, será que eu me perturbo facilmente com a perturbação alheia? Nós estamos num momento tão complicado, no cenário brasileiro principalmente, mas mundial também. Qual é o meu papel nisso tudo? Será que eu estou entrando nesse processo de afetação, muitas vezes de ódio, que está tão forte, de raiva, de falar com essa... mas olha só o que essa pessoa está fazendo, ou aquela pessoa está fazendo, ou por que a outra não está no lugar daquela, ou sei lá, A gente entra nesse processo, desse fluxo, muitas vezes sem perceber. E precisamos estar vigilantes. O vigiar e orar. Para que a gente consiga sair desse processo. Porque a afetação não nos permite compreender a mensagem do Cristo. É bem simples. Parece que não, mas é. Porque nós estamos sempre contaminados com as energias um dos outros. Quantas vezes entramos no ambiente e a gente sente peso, ou entramos no ambiente e sentimos a leveza? E será que as nossas casas, como é que estão a energia? Como é que as pessoas entram nas nossas casas, nos lares? Como é que elas estão entrando? Então veja que são pequenas coisas para que a gente possa alcançar esse futuro, para que a gente possa alcançar esse Cristo. A gente não precisa fazer exatamente o que Ele fez, ainda somos pequenininhos e está tudo certo. Mas a gente precisa fazer o nosso papel, a gente precisa fazer a nossa parte. Como é que está a nossa casa? Tem muitas brigas? Muitas contradições? Como é que eu mudo isso? Como é que eu faço esse astral mudar? Nesse momento eu sempre lembro de uma situação que eu vivenciei no meu trabalho, onde eu trabalhava num escritório e na sala nós éramos em torno de umas 12 pessoas e ninguém dava bom dia. Todo mundo chegava no mau humor. Um mau humor, meu Deus. Só que eu também não sou uma pessoa que acorda de bom humor. Eu tenho bastante dificuldade. Eu gosto de acordar e ficar em silêncio. Mas aquilo estava me fazendo mal, me afetando. E aí aquilo que a gente vê que está fazendo mal, está afetando, que não está legal, o que você tem que fazer? Mudar. E eu falei, bom, eu não posso exigir de ninguém nada. Eu só posso exigir de mim mesmo. A mudança tem que ser sempre minha. Partir do indivíduo para que o coletivo possa ter alguma chance. E aí eu falei, não, então eu vou de agora em diante acordar um pouco antes, fazer uma meditação, uma leitura, vou começar a me harmonizar, vou pôr um sorriso, mesmo que no início não seja tão verdadeiro, eu vou pôr um sorriso e vou sair cumprimentando um a um. Durante um mês eu fui chamada de pessoa não confiável, né? Pessoa que acorda de bom humor não é confiável. Pessoa que acorda de bom humor, quero distância, não dou conta. Um mês. Eu falei, agora eu vou fazer um teste. Entrei, não falei com ninguém.
nossa, Luana, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você? Que você não deu bom dia para ninguém? Você não sorriu? Falei, vocês sentiram, né? E aí, a partir desse dia, todo mundo começou a se cumprimentar. O clima do local mudou completamente. Foi outra. Então, sim, são pessoas de várias compreensões, de várias religiões, de vários pensamentos, de fluxos, de entendimento. Mas eu comecei a mudança em mim e repercutiu em cada uma delas. Porque faz a diferença. A gente sempre deixa a nossa marca e que essa marca seja do Cristo, seja do bem, seja aquela conquista que a gente possa trazer. Porque neste momento eu me evangelizei para auxiliar um grupo de pessoas a compreender que a vibração faz toda a diferença, sem precisar pegar um livro espírita na mão. Então, que possamos ter isso em mente. Essa pureza do coração e simplicidade do espírito é a gente compreender que sem afetação nós vamos longe. Entender que a dor é de cada um, por mais que seja um filho, por mais que seja um marido. Nós precisamos compreender que a dor é dele, a caminhada dele, a jornada dele. E eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim primeiro, para que eu possa auxiliá-lo. Porque senão nós adoecemos juntos. E esse não é o caminho. O caminho é a gente sair desses vícios, sair dessa vibração e entrar em sintonia com Deus. Então, que possamos refletir um pouquinho sobre essa jornada, sobre essa caminhada com Jesus, que possamos realmente segurar na mão dele e seguir junto, compreendendo. E eu acredito que cada um de vocês, se ler esse livro, vai entender um pouquinho mais. E quem sabe, nesse fluxo, né, eu também receba esse entendimento e nós possamos compreender coletivamente esse grupo que está aqui hoje. E esse grupo fazer a diferença, cada um no seu canto, no seu lugar, e aí ressoar para outras pessoas, e assim nós vamos trazer um mundo muito mais agradável de se viver, porque a felicidade ainda não é deste mundo. Pertence ao reino de Deus, a qual nós estamos aos poucos trabalhando para trazer ele até nós. Então que possamos começar no individual, entendendo que vai repercutir e que a gente possa fazer essa caminhada de evangelizar, começando conosco e trazendo para todo mundo. Muito obrigada, boa noite a todos.